No vídeo anterior, analisamos no nível conceitual duas possíveis implementações para o Master Panel. Vamos implementar a segunda solução, que foi aquela que nos pareceu conceitualmente a mais adequada. Aqui temos a tabela Main. Teremos que inserir um controle Canvas na primeira linha. Vamos ver suas propriedades. A esta não vamos colocar Role, porque terá que agrupar o Header e o Content Placeholder. Vamos arrastar para dentro tanto o botão do Chatbot, e vemos como aparecem agora as propriedades Absolute Position, como a tabela com o Content Placeholder. E vemos que também aparecem as propriedades Absolute Position. Agora, a tabela Main ficou com duas linhas. A do Footer deve ter uma altura de 168 mais 110, ou seja, de 278 dips. Então, para a Main Table, colocamos em Rows Style 100% para a primeira linha e 278 dips para a segunda. Vamos dar as posições absolutas aos dois controles que temos no momento. Do botão do Chatbot, tínhamos que sua largura era de 139 e estava a 21 da direita. E sua altura era de 137 e estava a 660 de cima. Então, vejamos que se fixarmos a Right em 21 e o Width em 139, automaticamente a Left fica em 100%. E da mesma forma, se fixarmos a Top em 660 e Height em 137, Bottom fica em 100%. Como este botão é o que deve ficar na camada mais acima, colocaremos 1 para a Z-Order, porque o Content Placeholder e o Header, que ainda não inserimos, podem estar na mesma camada 0, a inferior. Agora, precisamos especificar o posicionamento absoluto da tabela com o Content Placeholder. Sabemos que deve começar aqui, ou seja, a 695 dips do top do canvas, e que se cole ao restante das bordas do canvas, ou seja, top 695, e o restante tal como está, 0 da esquerda, 100% de largura e 0 da direita, 100% de altura e 0 de bottom, e Z-Order também 0. Agora, falta implementar o header propriamente dito, que conterá tanto a imagem de fundo, como o menu, o logo e este texto. Precisaremos de outro canvas para sobrepor tudo isso. Não pode ser o mesmo onde estão o botão e a tabela com o Content Placeholder, porque precisamos atribuir Role Header a ele para a acessibilidade. Então, precisamos de um container separado. Inserimos, então, outro canvas, que chamaremos de Header, e colocaremos em Accessible Role o valor Header. E qual será seu posicionamento absoluto em relação ao canvas externo? Primeiramente, sua altura será de 695 dips, que era a altura da imagem de fundo. Queremos que fique colado ao top, então, 0 dips de cima, o que o deixa de bottom 100% restante, que corresponderá à altura do Content Placeholder. E da esquerda e direita ficará também a 0 dips, ou seja, colado, já que sua largura será de 100%. A propriedade Z-Order, como já analisamos, ficará com o valor 0. Agora, preciso implementar a imagem de fundo, aquela que normalmente chamamos de Hero. Tenho duas opções: ou utilizo um controle Image, ou utilizo um controle Variable que contenha a imagem. Utilizarei a segunda alternativa, pois essa imagem irá variar dependendo do panel que estiver sendo carregado no Content Placeholder em cada oportunidade. Vou chamar
de header image e será do tipo de dados image. Quero que seja read-only e que não mostre seu rótulo. Vou carregá-la provisoriamente no evento client start. A partir, Ctrl+O, do objeto imagem que já havíamos inserido na KB na fase de preparação e que havíamos chamado assim. Utilizo o método link. Depois, precisaremos fazer variar essa atribuição dependendo de quem estiver sendo carregado, mas veremos isso mais adiante. Agora vamos deixá-la fixa. O próximo passo será indicar o posicionamento absoluto da variável em relação ao canvas header. Diremos então que sua altura será de 695 dips. E deixaremos em false o autogrow. As outras propriedades deixamos como estão, porque queremos que a imagem fique colada ao top e às bordas laterais. O canvas, como dissemos no vídeo anterior, tem internamente autogrow em true. Então, qualquer controle que transborde fará com que ele se expanda para baixo. Mas neste caso, temos apenas a imagem e fixada a 695 dips. Então, este bottom de 100%, quando for calculado no carregamento da página, será de 0 dips. Ou seja, a imagem deve ser colada ao canvas nos 4 lados. Vamos gravar o Master Panel. No Panel Home, colocamos esta imagem para mostrar o que não lembro mais. Nós a removemos. O botão para chamar Attractions, por enquanto deixamos. E Rose Style continua como a tínhamos antes. Com esta solução, não precisamos fazer nenhuma alteração aqui. Vemos que Home tem como Master Panel aquele que estávamos trabalhando. Vamos gravar e executar este Home. Aqui vemos o Panel Home, mas algo não está certo com a imagem. Não está colada nas bordas. E se, por exemplo, comprimirmos a largura do navegador, vemos que a imagem encolhe para ser exibida sempre por completo. Por outro lado, o botão do chatbot está sempre onde dissemos, a uma distância de 660 dips da posição top. Mas e a imagem? Vejam o que está fazendo. A imagem que inserimos na KB tem de largura 1440 pixels e de altura 695, porque a exportamos do Figma, lembram? Com suas 3 densidades. Se a inspecionarmos no Chrome, vemos que quando a largura de tela é de 1440, somente aí ela fica do jeito que queremos. Ao contrário, se ampliarmos, permanece fixa, em seu tamanho exato. E se diminuirmos, por outro lado, começa a diminuir proporcionalmente até entrar completamente no espaço que tem. O que está acontecendo tem a ver com esta propriedade CSS, Object Fit, que está assumindo esse valor, contém. Vamos ver o que acontece se a removermos. Se estica ou comprime, de modo a ocupar todo o container. Isto não é o que queremos. Queremos o comportamento de cover, ou seja, que se estique ou comprima para ocupar todo o container, mas proporcionalmente. Então, terá que cortar alguma parte da imagem, obviamente. Esta propriedade CSS em GeneXus tem outro nome, para que seja transversal também a aplicações nativas, e é a GX Content Mode, que aqui vemos explicada na wiki de GeneXus, e vemos que se aplica tanto para Android, como para Apple e para Angular. Queremos esse comportamento, preencher, mas respeitando as proporções. Portanto, precisaremos definir uma classe para a imagem que contenha essa propriedade. Então, abro o DSO correspondente, é de Desktop, e em algum lugar especifico a classe, que chamarei de Header Image. E lá especifico a propriedade e seu valor. Em seguida,
a associo ao controle no layout do Master Panel. Testamos? Agora sim, quando expandimos ou contraímos, vemos a imagem como queremos. Aqui, podemos ver a classe operando, convertida pelo GNexus para o código necessário. Não precisamos entender nada disso. Outra coisa que já podemos perceber se formos ao Figma é que há uma máscara sobre a imagem, para escurecê-la e conseguir um melhor contraste de todos esses elementos que vão ser sobrepostos a ela. Aqui, a vemos bem mais clara. Então, precisamos dessa máscara. Uma maneira de implementar isso é através de uma tabela vazia que a sobreponha, com exatamente as mesmas dimensões, ou seja, 695 dips de altura e o restante colado nas bordas do canvas, ou seja, 0 dips de cima, 0 da esquerda, 0 da direita e bottom 100%, que quando for carregado, também será 0. E podemos dar a ZOrder o valor 1, para garantir que esteja sobre a imagem, que tinha 0 de posição Z. Em seguida, precisaremos especificar a background color da tabela, por meio de uma classe. Então, vamos chamá-la de HeaderMask. E a especificamos no DSO. Lembrando que já tínhamos o token de cor, opacity, definido. Em seguida, à propriedade background color, associamos esse token de cor. Se executarmos agora, veremos a imagem com a máscara. Antes de continuar, não sei se perceberam que está se tornando mais complexo o DSO. Quando fui especificar as duas classes que precisamos para criar o header, a da imagem e a que usaríamos para a máscara, as escrevi depois das regras font face, mas poderia tê-las escrito em qualquer lugar. Se revisarmos o que tínhamos especificado neste DSO, eram, além das regras para incorporar as fontes, todas as classes para os estilos tipográficos de toda a aplicação e também para a do botão de contato, aquelas que controlavam o estilo do botão. Mas agora precisamos começar a incorporar classes para os distintos controles de todos os layouts. Imaginem que isso vai crescer bastante. O editor nos dá a possibilidade de fazer pesquisas com Ctrl F. Mas para tornar tudo isso mais administrável e compreensível, uma possibilidade que é aquela que vou escolher, depois falarei sobre isso um pouco, será também de alguma forma componentizar o DSO. Deixe-me explicar. Tudo o que fizemos até agora foi especializar o DSO Travel Agency para o que será o tamanho tablet, por um lado, e por outro o tamanho phone. Mas, na realidade, nada nos impede de ter uma árvore de DSOs para cada um, e não um único objeto. Ou seja, vamos pensar apenas no tamanho desktop. Não seria muito mais organizado, por exemplo, ter um DSO base com todas as definições transversais a toda a aplicação, como, por exemplo, a inclusão das fontes e toda a análise de tokens que já fizemos, e até, se quiser, também poderíamos deixar lá todas as classes para a tipografia, que é basicamente o que fizemos até agora no DSO Travel Agency. Bem, que esse seja um DSO base, e então, ter tantos DSOs quanto objetos que definam, cada um, as classes que aplicarão aos controles de seu layout, de seu próprio layout. Cada um importando as definições gerais do DSO base e especializando o que precise, e definindo, claro, suas classes próprias, as que são próprias do layout desse objeto. O critério deveria ser: tudo o que seja comum a vários objetos deveria ir no DSO base, e o que é absolutamente específico no DSO do objeto. Então, como não podemos dizer a cada objeto da User Interface qual é seu DSO, mas sim que é um único DSO para toda a plataforma, será suficiente ter o DSO PY, Travel Agency, que a única coisa que fará será importar todos esses outros. Resumindo, o DSO Travel Agency terá apenas tantas regras import quanto DSOs para cada objeto tenhamos definido, mais um import do DSO base.
o que em princípio não seria necessário, porque será importado pelos outros, mas conceitualmente está bom. Em seguida, o DSO que dá estilo particular a cada objeto provavelmente precisará importar o DSO base, que tem as definições gerais. Assim, o do Master Panel, o de Contact e todos os outros. Poderíamos pensar que importar o DSO base aqui e também em cada um dos DSOs irá repeti-lo desnecessariamente e então penalizará a aplicação gerada, no caso de Angular, com um CSS enorme. Não será assim. No CSS final, aparecerá apenas uma vez o DSO base. Teremos que ver até qual granularidade chegamos. Estou pensando nos extensos, por exemplo. Aqui, sempre se trata de soluções de comprometimento. Esta que estou propondo é uma possível solução para enfrentar a complexidade, que não tem consensos. De fato, eu a submeti para discussão com vários colegas que estão trabalhando permanentemente no front-end, dentro da equipe de GeneXus, e não houve muito consenso. Mas a deixo em aberto para discussão. Este não é o momento de resolvê-la, obviamente, mas queria apresentá-la a vocês porque é a que vou começar a utilizar e, em todo caso, mais tarde poderemos questioná-la. Em resumo, então, vou salvar esse objeto com o nome Travel Agency Base. Vou esvaziar o Travel Agency. E o que vou fazer é, no momento, importar este outro. E, por outro lado, vou criar outro DSO, que chamarei da mesma forma que o Master Panel. Nele, importarei o Travel Agency Base e moverei deste as classes que especificamos para o header no momento. E por último, importo também no DSO_PY este outro. Tudo deveria continuar funcionando como está, já que a plataforma em que estamos executando continua tendo como seu DSO este, Travel Agency, que agora importa estes outros dois. Então, ele conterá tanto os tokens e classes do base, quanto as deste outro. Vamos testar executar para verificar se tudo parece exatamente igual. E sim, tudo parece igual. Bom, como esse vídeo já ficou um pouco longo, vamos continuar no próximo com o texto que queremos sobrepor na imagem, o logotipo e o menu.